Fala, galeres! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Publi, o podcast que descomplica o curso de Publicidade e Propaganda de uma forma descontraída e leve. Prazer, eu sou a Gabriela Menezes. E eu sou a Luana Montebeller. E hoje vamos falar sobre um tema que é muito essencial para quem já atua na área e para quem também está entrando, que é, afinal, que é publicidade e propaganda. E o nosso convidado de hoje já é de casa, o nosso coordenador do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Faculdade Novo Milênio. Além de ser coordenador aqui da faculdade, também do CET Vasco Coutinho no curso de Multimídia. Ele que está aí no mercado desde 2008, gestor de agência e já tem uma trajetória muito linda. E para já começar o nosso podcast de hoje, Gustavo Belo, seja muito bem-vindo e conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigado pelo lindo, principalmente. Falar que eu tô desde 2008 vai revelando a nossa idade, né? Mas é isso, é um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente tenha esse momento muito produtivo, que seja produtivo para vocês, que seja produtivo para você aí que está em casa assistindo, que a gente consiga aí desenvolver uma conversa saudável e inteligente, que a gente consiga passar um pouquinho do conhecimento de uma forma descontraída para todo mundo que está nos assistindo, tá bom? Muito obrigado por ser o cobaia, o primeiro a ser Podemos dizer que sim, sabe? Né? Me sinto muito honrado e responsabilizado para que o programa de vocês dê certo, tá bom? Obrigada, prof. Mas já conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, que estamos aqui, ó, na curiosidade, mesmo já conhecendo um pouquinho mais, queremos conhecer um pouco bem mais. Rapidinho, porque eu acho que ninguém tá afim de saber da minha vida, né? Estamos. Isso aí, a sua trajetória dentro da publicidade. Eu sou ex-aluno aqui do curso de publicidade da faculdade, comecei lá em 2004, em 2008 já era funcionário aqui da faculdade, atuante no mercado, atuante na educação desde sempre. Sempre trabalhei aqui no estado, nunca voei fora daqui, como alguns colegas já foram, e também nunca saí da área, né? Apesar de muitos anos trabalhando com o mercado, principalmente na parte de construção de marca, atendendo algumas agências e algumas empresas aqui do estado, tem bastante tempo que eu me dediquei à academia, né? À educação. Então, desde 2012, quando eu comecei a dar aula, eu já fui fazendo esse processo de migração para a educação e hoje 100% coordenando um cursinho aqui, um curso lá no estado, né, no CET Vasco Coutinho. Terminei o mestrado recentemente, mas sempre atento ao mercado, aos movimentos que o mercado vem fazendo, as atualizações que são muitas, né? E minha história acadêmica, minha história profissional está nesse pé atualmente. Esqueci de falar, mestre em gestão escolar agora também, né? Pois é, terminei o mestrado recentemente, muito bacana, era uma coisa que estava de stand-by por conta de trabalhos e no final do ano passado eu consegui concluir mais essa etapa, fiquei muito feliz. E o doutorado vem? Vem. Daqui um tempinho, mas vem sim. Vai aumentar mais ainda o currículo, já pensou? Ixi, parabéns. Então, Gustavo, excelente, inspiradora a sua trajetória. Acredito que para todos nós aqui é uma inspiração. Mas agora vamos lá, direto para o nosso tema. Afinal, o que é publicidade e propaganda? Gustavo, muita gente ainda confunde publicidade e propaganda, acha que é tudo a mesma coisa. O que é muito comum aqui no Brasil, tá? A diferença, utilizar os nomes, as nomenclaturas de publicidade e propaganda para os mesmos fins. O próprio curso, né? Publicidade e propaganda parece que é uma coisa só que a gente está falando, né? Mas tem detalhes técnicos, assim, que acabam mudando, né? A estrutura de cada uma dessas duas ações, dessas duas áreas. Ambas, é importante falar que estão dentro aí da comunicação. Sim. Você fazer publicidade, você propaganda, você está comunicando, você está passando uma mensagem, né? Mas publicidade, galera, é ações, estratégias técnicas para poder divulgar uma marca, um serviço, uma empresa de forma remunerada. Na publicidade é importante que o cliente seja transparente, que o cliente seja, como é que eu vou dizer? Que ele seja identificado, tá bom? É fundamental na publicidade que o cliente seja identificado e que fique claro que está havendo uma ação comercial ali, né? Tem alguém divulgando, fazendo publicidade de uma informação de forma remunerada. Perfeito? Já na propaganda, não. A propaganda ela traz mais um conceito, a propaganda pode trazer uma ideia, ia ficar redundante, mas vai propagar informações que nem sempre estão relacionadas a pautas comerciais, tá? Então eu vou passar uma ideia,
eu vou falar sobre uma determinada ideologia. Por isso a gente escuta lá, né? Propaganda política, Sim. né? Diferente das publicidades que a gente vê, informe publicitário. O que é o informe publicitário? Né? É uma mistura ali de uma informação, mas que está sendo paga com um cliente, por mais que seja ali entre linhas, mas ele tem que estar identificado. A gente vê muito isso nas redes sociais ultimamente e tudo mais. Então, de forma bem, assim, reduzida, rasa, é isso. A publicidade, ações e técnicas com o cliente identificado, tem que ter grana envolvendo. A propaganda já é uma propagação de ideias, né, um pouco diferente da publicidade. Excelente, né, Gabi? Excelente. E você acha que essas diferenças ainda são relevantes no mercado atual ou hoje tudo se mistura? Não, tecnicamente é. Principalmente para quem está trabalhando na área, né? Nós, profissionais, temos que saber a diferença entre publicidade e propaganda, até legalmente. Agora, para um cliente, quando você vai conversar com alguém, se o cliente vai falar que quer fazer publicidade ou que quer fazer propaganda, eu não vou ficar ali doutrinando esse cliente, né? A gente Sim. passa batido, mas para nós, profissionais, é importante que a gente saiba essa diferença. E conta pra gente, tem algum case de sucesso que ilustra bem essa diferença, Gustavo? Olha, eu não tenho um case, né? Porque como são duas áreas diferentes, a gente vai ter duas ações diferentes, né? Um exemplo que eu posso dar, até citei ainda há pouco, são das propagandas eleitorais, que elas vão vender a ideologia de um partido, uma ideia e tudo mais, né? Ou campanhas relacionadas ao Detran, por exemplo. O Detran vai fazer ali uma propaganda sobre violência no trânsito, algo do tipo, né? O Detran não está vendendo especificamente um produto, ele está vendendo uma ideia, está tentando reduzir taxas de mortalidade, de acidentes e tudo mais. Então, isso é relacionado à propaganda. E aí a gente tem várias campanhas muito legais. Uma que acontece por várias empresas e rotineiramente é Maio Amarelo, inclusive do trânsito, né? Que é para prevenir ali os acidentes de trânsito, a conscientização no trânsito. Sim. Os laços, né? Os meses com cores aí sempre propagam campanhas interessantes ao longo do ano de órgãos bem diferentes, né? E a publicidade, aí tem várias, né? Campanhas publicitárias aí bacanas, não tem um case específico, são várias publicidades que a gente tem bem bacanas. Legal. Certo, e agora antes da gente continuar, para dar uma quebrada no gelo, Gustavo, a gente vai fazer algumas perguntas Bate-bola. para que você responda rápido, sem pensar muito. Tem que ser rápido, hein, Gustavo? Pode pensar muito, não. O problema é quando a gente fala muito rápido, vem o que vem. E é essa a essa a ideia, ideia. é essa a Falou merda, ideia. acabou, né? Isso. Mas bom, vambora. Vamos lá, um publicitário que te inspira. Washington Oliveto. Campanha publicitária que você considera um clássico. Meu primeiro Vale Ser. Sua mídia preferida, TV, rádio, digital ou impressa? Para consumir, internet e televisão. Para criar, produzir, gostava muito de revista e outdoor. Se não fosse publicitário, seria Tatuador. novidade. É verdade. Jingle ou slogan inesquecível? Jingle inesquecível, Pipoca e Guaraná, uma propaganda da Antártica. Slogan, tem um que eu adoro, queria tatuar em mim, que é o do McDonald's. Não. Amo muito tudo isso. Criatividade ou estratégia? Andam juntas o tempo todo. Lado a né? lado, As pessoas né? confundem criatividade, mas criatividade. O que te faz dizer essa campanha foi genial? O resultado. O resultado. Muito bom. Esse foi o nosso bate-bola. E agora vamos voltar para o nosso tema, né? Afinal, o que é publicidade? Gustavo, a gente consome publicidade e propaganda o tempo inteiro. Só que muitas vezes a gente nem percebe que está ali consumindo. Você pode dar exemplos de como isso acontece? Quando a campanha é bem feita, principalmente com a propaganda. Com a publicidade é um pouco mais diferente, porque quando envolve valores, né? Quando envolve... A gente tem um pouco mais de receio. Por isso que é importante quando uma campanha na internet, por exemplo, uma influencer lá recebeu, como é que é o nome? Os Recebidos? Os Recebidos. né? Tem o tal dos recebidos pagos e os recebidos sem serem pagos, né? É importante que ela indique, é importante ali a classificação de informe publicitário para a pessoa que está recebendo aquela informação
saber que ela está sendo persuadida. Por mais que ela não perceba isso de imediato e tal, é importante deixar documentado isso, né? Porque a publicidade, ela tem esse papel de ter um divulgador identificado. Certo. E hoje, com a internet, as redes sociais, o comportamento do consumidor mudou muito. Como você acha que isso impacta no meio publicitário? Você quer que eu responda rápido ou você quer que eu responda tranquilamente? Tranquilamente, por favor. Tranquilamente. Sem pressa. Porque já tá acabando, já estamos no finalzinho. Quando a já. gente fala de comportamento de consumidor, né, a gente entra numa área bem ampla, sociologia, filosofia e tudo mais. E aí a gente vai ter que fazer uma análise de tudo que está acontecendo, né, do contexto de modo geral. A gente poderia fazer ali bem específico com que público você está falando, que tipo de consumidor é esse, mas vou tentar fazer uma fala geral, né? Com o avanço da tecnologia comunicacional, as TICs, né, nossa área de comunicação é aquela que mais avança hoje em dia. Então são muitos recursos, é muita oferta, o capitalismo assim está super em alta, só que a gente vem consumindo de uma forma exacerbada, né? Então assim, dependendo do produto, da área que a gente está falando, o nível de consumo ele aumentou drasticamente, seja no ramo têxtil, alimentício, tecnológico. Todo dia tem algo novo para que a gente possa ter vontade de comprar, né? Sair dali das necessidades, sair dos desejos e transformar esses desejos em necessidades. Então, hoje em dia, trabalhar com o consumidor, com a quantidade de oferta que ele tem, com a quantidade de concorrência que nós temos aí, pensando do lado do cliente, é importante que a gente consiga entender muito bem, assim, as dores desse cliente, Sim. né, desse público, o que esse público quer, como ele se comporta, por que o meu vai ser um diferencial para ele. Eu costumo dizer, inclusive em sala de aula, na aula de vocês, independente da disciplina que a gente está, quando a gente vai falar dessa relação de comercialização, eu sempre aponto primeiro entender o cliente. Então, hoje em dia, a gente tem esse hábito de consumo muito acelerado pela quantidade de informação que a gente recebe, pela quantidade de mídia que a gente tem hoje na mão, a internet, o celular principalmente, é um canal aí aberto para que a gente possa ser bombardeado o tempo todo por produtos, marcas e serviços que talvez a gente nem teria interesse se aquilo não fosse apresentado para a gente. Mas a partir do momento que aquilo é apresentado, muitas das vezes se desperta uma necessidade. Não tem necessidade nenhuma, na verdade, né? São desejos ali, mas se tornam necessidades, né? Então, assim, o consumo hoje está muito nessa pegada. É importante que nós, publicitários, entendamos isso para que a gente possa fazer de uma forma assertiva, mas humana, as nossas comunicações, as nossas ofertas, e não só as nossas, né? Na verdade, a minoria das vezes vai ser a nossa, né? A do nosso cliente, para quem a gente está prestando esse serviço. Que eles façam a divulgação de forma correta, que eles atinjam ali o objetivo de forma correta, mas sempre humana. É uma visão minha, nem todo mundo pensa assim, tá? Sim. Gustavo, agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Como que você, profissional da área, vê a publicidade e propaganda no mundo atual de hoje, comparando com anos atrás? Olha, fazendo uma comparação ao que eu vivi na publicidade da década de 2000, de 2010, é difícil a gente não colocar em pauta a internet, o mobile, parece até repetitivo, né? Mas é algo que transformou o modo de fazer publicidade e o mercado publicitário também, né? As mídias sociais, elas abriram um leque, elas abriram uma possibilidade de se fazer publicidade, trabalhar propaganda, o marketing de modo geral, que trouxe, assim, pontos fortes e fracos para o nosso mercado, sabe? Pensando como publicitário, profissionais, assim, antigamente, nós tínhamos um pouco mais de controle das coisas, né? As marcas, as empresas dependiam um pouco mais do profissional de publicidade do que hoje. Porque hoje, infelizmente, muitos aventureiros, né, fazem alguns cursos na internet, buscam ali alguma vivência, assistem alguns vídeos e já acham que estão aptos para poderem trabalhar com publicidade e propaganda.
né? É muito comum, não diminuindo de forma nenhuma, mas influenciadores, de modo geral, por serem influenciadores, por estarem ali comunicando com um público específico, mas muitas das vezes sem um estudo, né? Sem um aprofundamento teórico da coisa, ainda assim já se acharem publicitários, profissionais de marketing, coisas desse tipo, né? Então, esse é um ponto fraco, né, da nossa área agora. A possibilidade de pessoas que não têm profissionalização na área, não têm estudo na área, ainda assim, Eles se acham publicitário, né? saírem melhor, né? eles se classificarem como publicitário já seria, assim, estranho. Mas o pior é que muitos clientes contratam essas pessoas, Sim. muitas das vezes pelo custo do trabalho que vai ser feito, né? Você contratar uma agência é relativamente caro. Então, pensando num cliente pequeno ou médio porte, muitas das vezes a forma dele trabalhar a publicidade e a comunicação é indo atrás de pessoas que ainda não estão profissionalmente aptas, mas se vendem como. Sim. E aí, utilizando uma ferramenta X ou Y, ou replicando exatamente o que viu num vídeo, muitas das vezes pode até gerar um resultado ali a curto prazo e esse cliente se enganar de que aquele é o melhor caminho para ele. Eu acho que a tecnologia de hoje contribui muito também para essa facilidade, né? Com certeza, né? Os recursos que a gente vem tendo aí das IAs e de outras tecnologias envolvendo a nossa área, elas facilitam muito. Isso é bom para a gente, porque se a gente une essas tecnologias, se a gente une essas inteligências artificiais com o conhecimento teórico do que é fazer publicidade, do que é fazer propaganda, né? De entender ali os anseios do cliente, do consumidor, utilizar todas as técnicas em todas as áreas, isso vai potencializar muito o resultado que a gente pode gerar para um cliente. Só que isso leva um tempo. Quer saber uma coisa que eu acho que está se atrapalhando muito todo o processo de tudo? Fala pra gente. É a ansiedade do resultado imediato. Sim. Tanto do cliente, que a gente entende, né? Ele está botando ali que é um resultado imediato, Pra não pensa na ontem. marca, no brand a longo prazo. Mas dos profissionais também que que estão se formando, né? Muitas das vezes não são profissionais, mas atuantes nessa área, porque faz um cursinho, faz ali o DEMAI da vida, assiste ali uma fórmula de lançamento e pronto, tô apto para ir para o mercado. E aí esse cara que fez essa fórmula de lançamento, que fez um curso lá na Udemy, ótimo, é um excelente início, mas não deixe de buscar a sua graduação, a sua profissionalização, porque com certeza, além de te trazer um gabarito ali, um atestado, né, que é o seu diploma, com certeza vai enriquecer todo o seu processo e você vai ser um profissional melhor. Então, acho que essa ansiedade do resultado imediato, ela atrapalha um pouco. Ó, vou falar e vou me sentir leve. Já vi gente colocando na bio do Instagram publicitária ou publicitário, sendo que nunca nem cursou a faculdade, o curso, né, de publicidade e propaganda. Pois é. E aqui você falou sobre a IA. Com a chegada dela, não que ela chegou por agora, mas agora tá mais forte. Nós escutamos sempre alguns murmurinhos. O medo da IA sobre até mesmo perder o nosso lugar no mercado. O que você acha sobre isso? Tudo que é novo gera insegurança. Toda mudança gera um pouquinho de medo, né? É normal. Agora, quem está preparado, quem entende o que está acontecendo, ele não vai ter medo, vai ficar ansioso. Na verdade, fica... Com sede, será? De querer fazer algo assim mais... Pois é, assim, os horizontes abrem, sabe? Quando eu vou estudando as IAs que a gente encontra aí pelo caminho, a gente vai abrindo novas possibilidades. E nada vai adiantar você conhecer uma IA, saber usar IA, se você não tem os conceitos ali que a gente está debatendo aqui do que é publicidade, o que é comunicação. Porque olha só uma coisa, hein? Antes de nós sermos publicitários e propagandistas, né? Publicidade e propaganda, nós somos comunicólogos. Por isso que o nome do curso é Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. Então é muito importante a gente saber se comunicar, Sim. tá? De forma assertiva. Eu, antes de publicitário, me considero um comunicólogo. Você saber conversar com o público certo, adequar a linguagem, você saber receber um feedback, matutar esse feedback para poder replicar ele, buscar ampliação dos resultados, isso assim é muito importante, tá? E é da nossa área.
Então, se eu tenho uma ferramenta que vai potencializar, vai acelerar o meu processo, vai melhorar o meu processo, eu não vou temer que isso vai me substituir, muito pelo contrário. Isso vai me ajudar a trazer resultados ainda melhores, uma velocidade ainda melhor, com ruídos menores, com assertividade maior. Então, assim, eu encaro a IA dessa forma, não como algo que vai me substituir, mas que eu vou usar para poder melhorar a minha prestação de serviço. Imagina um matemático, um físico, quando inventaram a calculadora. Nossa, ia ter ficado Ele ficou com desesperado. medo, será? Será que ele ficou desesperado ou se ele olhou aquilo ali como agora eu vou conseguir entregar muito mais rápido, agora eu vou conseguir, em vez de atender 1, 2 clientes, eu vou atender 4, 5, porque meus cálculos ficaram simplificados, né? Agora em uma ação rápida ele conseguia chegar a um resultado. É a mesma coisa a gente, né? Antigamente, a gente levava uma boa quantidade de tempo revisionando um texto, né? Hoje nós temos várias inteligências aí, artificiais generativas de palavras, talvez a mais conhecida, o ChatGPT, que faz esse processo de uma forma muito mais rápida. Então, assim, há substituição de força de trabalho? Sim, há substituição, tá? Então, agências que antigamente tinham 2, 3, 4, 5 redatores, hoje provavelmente tem uma quantidade menor de redatores, porque tem uma ferramenta ali que ajuda nesse processo. Então, se tinha alguém que fazia a revisão textual, talvez essa ferramenta agora faça por essa pessoa. Vai continuar um ali no mercado? Vai continuar um ali na agência substituindo todos? Sim. Agora, eu conheço também agências que não abrem mão, né? Gosta ali da moda antiga, né? Não abrem mão do potencial humano. Até porque Legal. nenhuma inteligência artificial substitui um texto, um insight humano. Não substitui, tá? Se você pegar ali uma poesia, se você pegar uma crônica, se você pegar um texto jornalístico, você consegue perceber quando ele é feito de forma humana e quando ele é feito de forma generativa. Por enquanto, a gente consegue perceber. Pode ser que depois as coisas evoluam ao ponto A tecnologia tá que vai se avançando. perceber. E, Gustavo, você como professor da área, você vê alguns alunos presos, assim, por exemplo, você falou sobre o ChatGPT. Você vê alguns alunos presos ali sem, às vezes, abusar um pouco da criatividade, querer só aquele famoso copia e cola, que antes já acontecia, né, com o nosso amigo Google. Presos Mas a IA, agora, você isso, diz? por exemplo, deixando a criatividade um pouco de lado e vai no caminho mais fácil, sem, por exemplo, tentar fazer ali com a sua própria criatividade. Não, assim, eu vejo alunos presos na vida, né, muito antes da IA. Assim, alunos que não conseguem entender onde eles estão e por que eles estão, sabe? São super dependentes de outras coisas. Costumo dizer que nada se cria, tudo se inspira. Em tudo a gente se inspira, né? E as IAs, elas vão te ajudar nesse processo. Você tem que dar comando, você tem que dar prompt, né? Se você quiser algo genérico, você vai dar um comando rápido ali e vai extrair, mas não é isso. Você tem que ir mastigando, se aprofundando, batendo esse papo com as IAs para que você possa extrair o melhor resultado deles. E aí, os alunos, não só com IAs, mas às vezes com pesquisas na internet, tentam, talvez pelo tempo, pelos objetivos que eles têm, sabe? A gente fica um pouco triste quando percebe essas coisas. Do tipo, entregam o raso, Sim. o necessário ali para alcançar uma nota. Se você for falar sobre aquele assunto com um aluno, daqui a uma semana ele já não é capaz de dissertar sobre aquilo. Então, isso é ruim. Agora, em contrapartida, a gente se surpreende com muitos outros, né? Então, a gente tem alunos assim que realmente fogem da caixinha, mas não é por conta só da criatividade, né? São habilidades diferentes. Então, independente do curso aqui na faculdade ou em outras instituições, no curso, nessa turma, na turma anterior, a gente sempre vai ter esse mix de alunos que, de fato, estão presos a algumas ferramentas e outros que avançam e tudo mais. Agora, isso passa também pela ação dos professores. Os professores são muito importantes nesse processo, tá? Não só culpabilizar os alunos que têm dificuldade de estourar. Muitas vezes essa dificuldade de estourar passa pelo professor que está instruindo, né? Pela não entender que geração é aquela, não entender como aquela geração gosta de receber a informação, como que a gente vai tirar o melhor leite daquela pedra. Isso é muito importante, é a função dos professores. Nós aqui temos que olhar, observar
a aula que eu dou para vocês agora é completamente da aula que eu dava há 3 anos atrás, que eu dava há 5 anos atrás, porque vocês são um grupo de pessoas de uma geração diferente, um comportamento diferente, num mundo completamente diferente. Então, o professor ele é responsável por essa quebra do aluno não ficar ali só debruçado em uma ferramenta ou em alguma ação específica que vai atrapalhar ele ser criativo e dar o próximo passo. Sim, e todo mundo o tempo todo, né? E agora, voltando a falar sobre mercado e também sobre alunos, qual conselho que você daria para aquele aluno que está, podemos dizer, de certa forma, perdido em qual área seguir dentro da publicidade? Sabemos o quanto o nosso curso, ele abre tantas portas e muitas vezes aquele aluno fica assim, caramba, qual área que eu vou seguir? Também focando no mercado hoje atual, né? Vocês já ouviram falar em teste vocacional? Sim, já fiz. Já fizeram teste Já, e muitas vocacional? vezes. A gente, Eu sou antes de entrar na ensino médio. faculdade, ali fazia, Sim. respondia algumas coisinhas para saber, você é de humanas, você é de exatas, você é de Eu biomédica. sempre fui de humanos. Não é assim que funciona? Tinha que ter um teste vocacional dentro do curso de publicidade e propaganda. Porque o curso de Verdade. publicidade e propaganda é muito amplo, Sim. né? A área de atuação é muito ampla. Então, nós temos pessoas que vão seguir para o design, pessoas que vão se familiarizarem melhor e terem melhor desenvoltura no audiovisual, outros ali com mídia, enfim, né? Uma área muito ampla. A minha dica é, deixem, assim, se permitam experimentar todas as áreas. Se permitam experimentar todas as áreas. Eu imagino que todos nós chegamos aqui com 1, 2, 3 áreas ali que você, por aptidão e tudo mais, por vivência, você já se familiarize melhor. Só que você vai conhecer muitas coisas diferentes, né? Então, assim, não criem nenhum tipo de bloqueio. Agora vou ter que ter uma aula de redação multimídia. Nossa, não tem nada a ver comigo. Vou ter uma aula de copyright. Nossa, eu vim aqui para desenhar. Para que eu vou fazer copyright? Pode ser que você se descubra ali. Sim. Pode ser que ali tenha alguma coisa que te chame a atenção, uma oportunidade de mercado, né? Então, assim, se permitam a vivenciar todas as áreas. É óbvio que no caminho, conhecendo professores, os estágios, esses trabalhos que vocês fazem aqui, vocês vão vendo que vocês vão tendo uma melhor desenvoltura numa área ou em outra, e aí você vai se especializando naquilo, né? Mas é muito importante vocês vivenciarem todas as disciplinas ao máximo que vocês puderem. Naturalmente, os professores e vocês, né, vão direcionando cada um aluno, você tem mais habilidade para isso aqui, você se desenvolveu nisso aqui muito bem, parabéns. Aquele né, conselho que segue. entende já do Pois é, mercado, né? exatamente. A gente olha para vocês e fala assim, só que eu definir o que você vai ser na vida é muito cruel, né? Difícil. Você pode dar um A gente conselho dá uma agora. dica, a gente dá uma direção, mas quem vai definir de fato são vocês. Legal. E Gustavo, falando ainda sobre aluno, qual conselho também que você daria ao aluno que pretende... O que acontece? Na nossa área, por exemplo, toda empresa que já é de porte médio já precisa de alguém da nossa área. E isso é muito legal. Sempre vai ter alguma empresa precisando. Mas o legal da nossa área também é a oportunidade de a gente ser empreendedores. Nossa, que trabalho foi essa? De ter sua própria agência. Você acha que é muito assim, loucura daquele aluno já começar com a sua agência própria? Ou você fala, não, peraí, vamos primeiro passar por uma para você conhecer, podemos dizer assim, errar na agência que não é sua? Porque, por exemplo, se hoje eu começo com a minha agência, vai ser o meu dinheirinho ali que vai ser depositado. Então, eu tenho a chance de fazer isso aqui crescer, ao mesmo tempo de fazer isso aqui, derrubar e até me frustrar. Então, o que você acha sobre isso? Quando a gente fala em agência, é muito importante a gente definir o que é uma agência de publicidade e propaganda, né? Mas eu entendo, porque eu também tive esse momento, né, como aluno de publicidade, de vou buscar o meu negócio e tudo mais, ainda como aluno, né? Mas é um desafio muito grande, assim, você empreender a esse nível sem ter passado ali, sem conhecer a amplitude que são as funções dentro de uma agência de publicidade. Tudo bem que hoje as agências elas são super segmentadas, né? Então nós temos agência disso, agência daquilo e tal. Antigamente era uma coisa mais ampla, a agência fazia tudo.
Hoje nós temos uma agência especializada no meio digital, hoje temos uma agência especializada ali em produção gráfica, construção de brand, uma agência especializada em tráfego e growth e outras coisas do tipo. Então, isso é importante definir, porque aí a gente diminui a quantidade de conhecimento que a gente tem que ter para tentar empreender. Agora, você consegue empreender no mercado sendo freelancer, por que a nomenclatura agência, assim, vou abrir uma agência? Tem que entender isso, até porque legalmente uma agência de publicidade traz imposto pra caramba, tá? Uma das áreas que mais traz imposto. Pega a dica aí, galera. Tá aí a dica, hein? Pois é, muita gente tenta iniciar colocando um MEI, aí vai colocando ali umas áreas no MEI que muitas das vezes nem é a sua área de atuação. Então, montar uma agência, para mim, é algo extremamente grande, né? Importante, a necessidade de muito conhecimento, técnica, de muitas pessoas envolvidas. É essa visão que eu tenho de agência. Agora, empreender sendo freelancer, empreender sendo autônomo numa determinada área, eu acho super saudável. E social Super media, o que você saudável. acha sobre? É uma área. É uma área, vocês têm que entender que área do social media você vai estar trabalhando, que também é super amplo. Nós temos agências para isso, né? Então a gente vai ter a pessoa que vai trabalhar ali no tráfego, vai ter a pessoa que vai trabalhar com construção de conteúdo, nós vamos ter um profissional que vai pensar na marca, sendo essa marca uma marca em si ou o próprio influenciador, né? Que ele é uma marca, ele é um produto. E aí, estamos aptos para cuidar disso tudo? Eu tenho bastante tempo no mercado e eu não me sinto apto para cuidar disso tudo sozinho. Precisaria de uma equipe grande. E aí entraria todos os pormenores de você ter uma equipe, né? Ser um gestor. O curso de publicidade, ele é muito... Publicidade e propaganda, ele é muito nessa área, né? De você conhecer horizontalmente muitas áreas dentro desse processo, né? Então, você vai conhecer ali o que é ser mídia, você vai conhecer o que é ser fotógrafo, né? A parte de fotografia, de design, de redator. Então, são várias áreas e ter esse conhecimento facilita muito em você abrir uma agência. Só que abrir uma agência é algo extremamente complexo. Eu já vi uma dezena, beirando centena de pessoas que abrem e fecham empresas, de modo geral, mas agências em especial, né? E eu sou uma delas. Eu já tive também a minha agência de publicidade e ganhei uma certa quantidade de dinheiro, só que dá muito trabalho. Então, assim, se fosse fácil, nós teríamos... Todo mundo virava dono de agência, e não é assim que funciona, né? A maioria das pessoas trabalham em agência, se especializam numa área. Às vezes a gente não tem a aptidão de ser gestor ou de ser empreendedor, mas é um excelente diretor de arte, um excelente design, e aí você vai para essas áreas específicas atuar numa agência. Depois de um tempo de vivência dentro da agência, junto com sua vontade empreendedora, pode ser que aí sim chegue o momento e tal. Mas como aluno eu não recomendaria já, tipo, vou abrir uma agência, né? Melhor passar por algumas experiências antes, Sem então, dúvida, né? Ter certeza. Aquele estágio. Fundamental. Gustavo, e agora, com toda a sua trajetória, com toda a base que você já viveu dentro dessa área da comunicação social, qual a maior dificuldade que você enxerga, que você já passou também? Dentro da nossa área, Isso, publicidade e propaganda. tem uma coisa que me incomoda um pouco, mas não, assim, eu não consigo ver uma solução breve para isso, é a falta de um conselho forte na nossa área. Né? A gente fica vendo outras profissões, assim, como coordenador, a gente conversa muito com coordenadores de outros cursos, né? Então, por exemplo, os colegas da administração, do direito, da área de medicina e tal, todos eles têm um conselho forte, né? O CRM, o OAB, CREA, e esses conselhos ajudam muito na profissão. A gente abre portas para essas pessoas que não têm qualificação, né, como a gente está propondo aqui, atuarem, tomarem aí parte do que a gente faz. Então, na nossa área, como falar assim, o primo do tio faz. Isso seu tá muito caro, vou pedir pro primo do tio, porque ele sabe mexer O no sobrinho CorelDRAW.
Ele sabe mexer no Canva. Photoshop, no Canva agora, no Figma. E ele vai desenvolver lá a campanha para mim, né? Imagina se na nossa área, se você para aprovar um brand, um logotipo, você precisasse de ter ali uma assinatura, né? Se você tivesse a necessidade de toda vez que desenvolver um brand ter um manual de aplicação da marca, de identidade visual completo, o seu plano de negócio ou o plano de marketing desenvolvido, você só pode... Seria muito bacana. Então, assim, como a nossa área não tem esse conselho forte, eu acho que é um ponto fraco, né? Que permite que pessoas que não são capacitadas teoricamente, academicamente, atuem em algumas áreas aí e atrapalhem, desvalorizem o nosso serviço. Não que ele vai tomar o nosso lugar, mas se torna mais complicado você conseguir aprovar um orçamento, né, com um cliente, se tem, sei lá, alguém cobrando 1/10 do que você cobra. Então a pessoa vai querer arriscar muitas das vezes e tal. E é muito comum, galera, na minha trajetória já aconteceu várias vezes, de eu pegar empresas, na maioria das vezes pequenas empresas, eu atuava muito com pequenas empresas, que iniciaram com o sobrinho do tio, o sobrinho do colega, do vizinho e tal, e me procuravam para acertar isso, né? Para fazer um rebrand, para muitas das vezes apagar tudo que foi feito, começar de novo. Aquele barato que sai caro, né? Muitas vezes. Quando a gente começa um negócio, agora eu vou me colocar do outro lado, tá? Coloca, então. A gente quer que coisa que aconteça, né? A gente quer dar o pontapé inicial. Sim. Deixa eu abrir a minha lojinha aqui de açaí, deixa eu abrir aqui o meu cachorro quente, deixa eu abrir minha... Sacou? E aí a coisa começa a acontecer e dá certo. E aí quando começa a dar certo, você viu que... Começa a ter também, né? Não, mas não só isso. Entender Você, mais. pô, minha Mas comunicação é ruim, minha comunicação não tá legal, minha identidade visual não dá para aplicar agora na internet porque não foi pensada dessa forma, foi pensada só no offline. Tem a né, estratégia também, né? então isso tudo acaba fazendo com que essas pessoas que começam e que depois dão certo, procurem um profissional mais gabaritado para poder refazer o trabalho delas e tal, né? Então, assim, um ponto fraco na nossa área é esse, a falta de um conselho forte. Falou tudo. E agora eu sei que o papo, assim, tá muito bom, Muito tá bom. fluindo. Por mim, ficava aqui, ó, a produção já fica olhando aqui. Mas, Gustavo, eu quero que você olhe aqui pra sua câmera. Galera da produção, fecha aí, tá? No Gustavo. Aquele conselho para aquele aluno, para aquela publicitário que já está formado, porém às vezes está ali parado, porque passa por algum obstáculo dentro da comunicação. Tá de fundo do seu coração. Dá aquele conselho motivador. Ó, primeiro, nada é fácil, né? Tudo tem seus desafios. O caminho, muitas das vezes, ele é tortuoso e isso é normal, isso é saudável, isso é bom. Se fosse fácil, todo mundo ia ser publicitário. Se fosse fácil, todo mundo ia ter uma determinada profissão, tá? Então, cada profissão, cada vida, um desafio. Cada um tem o seu desafio. Agora, em relação ao curso, busquem repertório, criem repertório, tá? Assistam, consumam muita publicidade, muita propaganda. Isso tem que fazer parte de vocês. É inaceitável que um aluno de publicidade e propaganda não conheça ou não tenha ali os seus benchmarks, sabe? As suas referências, né? Eu sou um cara que gosto muito de design, de construção e tal. Então, assim, pessoas que eu me inspirava muito eram na Paula Scher, né? No David Carson. Então, em agências, eu sempre buscava e até hoje consumo ali materiais que vão me trazer inspiração para, não às vezes diretamente, né? Para aquele momento específico, mas para uma campanha e tal. Abre muito a mente a gente ampliar o nosso repertório. Então, consumam publicidade, consumam propaganda. É a dica que eu posso deixar assim rapidamente para vocês. E não desistam, tá? Não é fácil. Aê! Muito bom, muito lindo! E agora, né, ficamos por aqui, né, Luana? Triste, mas tá chegando ao fim. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por compartilhar todo esse conhecimento, essa bagagem gigantesca. E é isso, né? É isso. Obrigado vocês pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar batendo esse papo com vocês aqui. Tenho certeza que nos próximos aí nós vamos ficar ainda mais à vontade, mais descontraído. Esse episódio sirva para que vocês consigam aí ir moldando os próximos
porque o papo de publi, ele é fundamental, ele é necessário e a gente vai fazer dar certo. Gustavo, obrigada mais uma vez. E você que ouviu a gente até aqui, siga no nosso canal do YouTube, que é Papo de Publi, e no nosso Instagram também, que é @Papo de Publi. Já siga a gente aí, hein? Ó, galera, um beijo, até a próxima, que é em breve, hein? Tchau, tchau!